O universo sempre nos convidou a olhar para o alto, para as estrelas, como se elas guardassem os segredos da nossa existência. Mas e se a chave para entendermos o nosso destino estivesse justamente na nossa capacidade de olhar para dentro? A cada ciclo astrológico, a cada alinhamento cósmico, somos chamados a um despertar, a uma mudança de consciência que não é apenas sobre os céus, mas sobre a profunda transformação que ocorre dentro de nós mesmos. Neste momento único da história, estamos prestes a viver uma transição cósmica que pode mudar a forma como vemos o mundo, a nós mesmos e a nossa conexão com o universo. Preparados para a jornada que nos leva de volta à nossa essência? A Era de Aquário, com suas promessas de cocriação e empoderamento, já está à porta. E nós, como indivíduos e como coletividade, temos o poder de escolher como vamos responder ao chamado. O universo holográfico e consciente relaciona-se energeticamente consigo mesmo em todas as escalas e níveis da experiência. Cada sistema solar, ou solar, é essencialmente uma alma grupal, um holograma autorrelacionado dentro do qual as experiências da alma individual e coletiva se desenrolam. Nosso próprio sistema solar, formado há 4,5 bilhões de anos, é um ambiente maravilhoso para nós, como seres espirituais, explorarmos a experiência física. Cada vez mais as pesquisas sustentam a probabilidade de a vida física ter sido implantada na Terra a partir do espaço sideral. Sabe-se também que a poeira que compõe nosso sistema originou-se da morte agonizante de estrelas. Na verdade, somos sementes estelares. O nosso sistema solar tem a forma de um disco achatado, com o Sol em seu centro, e todos os planetas, inclusive a Terra, girando à sua volta na mesma direção e aproximadamente no mesmo plano. Como visto da Terra, as órbitas dos outros planetas pelos céus ficam a poucos graus de inclinação em relação ao Sol, o que os astrônomos chamam de eclíptica, o plano orbital da Terra. Em razão do giro inclinado da Terra sobre o próprio eixo, percebemos todos os caminhos planetários e a própria eclíptica como ondas que parecem nos rodear nos ciclos de suas órbitas. Os antigos observadores de estrelas entreviam contornos de deidades e animais no céu e, por volta de 500 a.C., já haviam incorporado 12 desses padrões estelares, ou constelações, ao longo do círculo de 360 graus da eclíptica. Cada seção de 30 graus do céu é conhecida pelo nome de um desses 12 signos do chamado zodíaco, que forma o pano de fundo estelar para o percurso anual do Sol, da Lua e dos planetas pelos céus. Os ciclos astrológicos relacionados ao zodíaco têm início com o signo de Áries, quando o Sol se eleva no equinócio de março. Continuam com Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio e Aquário, antes de se completarem com o signo de Peixes. Com o tempo, as características atribuídas a cada signo evoluíram para criar o que Carl Jung considerou a maior ferramenta de análise psicológica conhecida pelo homem. Cientistas do porte de Isaac Newton e Albert Einstein também achavam que os vislumbres astrológicos ofereciam uma profunda compreensão da personalidade humana. Aqui precisamos enfatizar que o sistema solar, como matriz holográfica da consciência, é referente a ele próprio. Portanto, as características relativas a cada signo zodiacal representam as influências que se aplicam àquela seção da matriz, e não as das estrelas muito mais distantes que produzem os padrões zodiacais. Em termos astrológicos, o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis a olho nu, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, ressoam o campo energético baseado na personalidade por meio da mediação dos 7 chakras. Suas influências energéticas na hora e no local de nascimento criam um acorde astrológico que é único para cada pessoa. Além disso, nos últimos 200 anos, ao mesmo tempo que temos cada vez mais nos reunido no plano global, os planetas mais distantes, Netuno, Urano e Plutão, foram descobertos. Esses planetas levam muito mais tempo para orbitar o Sol do que os planetas pessoais. Assim, embora incorporemos sua influência individualmente, acredita-se que suas ressonâncias astrológicas primárias se deem em termos de geração e coletividade. Para os astrólogos, a descoberta em 1977 de Quiron,
um planetoide cuja órbita fica entre as de Saturno e Urano, representou uma ponte energética entre a psique pessoal e a coletiva da humanidade. Isso tem sido interpretado como uma oferta da chave para a cura interior. Tal ressonância se reflete no nome do planetoide, pois na mitologia grega, Quiron era o mais sábio dos centauros, meio cavalo e meio homem, e mestre do grande curandeiro Asclépio. O próprio Quiron foi ferido, mas como imortal teve de carregar seu ferimento pela eternidade. Além disso, em outubro de 2002, a NASA anunciou a descoberta do primeiro planeta transplutoniano. Um de muitos que agora estão sendo descobertos nos espaços mais remotos do Sistema Solar, cujas origens de fragmentação primitiva remontam a 4,5 bilhões de anos. Milênios antes da invenção do telescópio, os sumérios já pareciam conhecer todos os corpos planetários do Sistema Solar. Uma tabuleta de argila, datada de antes do primeiro milênio, parece representar um sistema composto pelo Sol, pela Lua e por uma comitiva de 10 planetas, incluindo a Terra. Um sistema solar com 12 corpos. Considerando que, além da Terra, apenas 7 corpos celestes estariam visíveis aos sumérios, como eles poderiam saber da existência dos planetas que, teoricamente, só foram descobertos milênios mais tarde? Ainda mais intrigante é o fato de a astronomia moderna reconhecer que o séquito solar é composto por apenas 9 planetas, incluindo a Terra, não 10, como na tabuleta suméria. Segundo o pesquisador Zecharia Sitchin e outros estudiosos, antigos mitos sumérios também fazem referência a esse 10º planeta, compondo um sistema solar com 12 corpos. Esses mitos descrevem o caos provocado pela entrada desse 12º corpo no sistema solar, culminando numa colisão catastrófica que teria dado origem ao cinturão de asteroides. Não seria o planetoide Quiron um remanescente dessa antiga catástrofe e, portanto, uma memória energética desse 12º planeta? Os astrólogos veem Quiron como aquele que nos desperta para as feridas internas e que auxilia nos processos de cura, tanto individuais quanto coletivos. Seriam os destroços primordiais, espalhados pelo sistema solar em consequência dessa antiga colisão, manifestações simbólicas que agora emergem em nossa consciência como o 12º aspecto harmônico da psique coletiva, justamente porque estamos prontos para lembrar nossa própria alma fragmentada? Tudo indica que, à medida que acessamos de forma progressiva o campo energético da consciência unificada dos 12 chakras, nossa jornada rumo à totalidade se entrelaça com a evolução da própria consciência holográfica de todo o sistema solar. Como matriz harmônica de consciência, todo o nosso sistema solar abriga vida. As posições do Sol, da Lua e dos planetas nos signos do zodíaco e a forma como interagem no momento e local do nascimento compõem o padrão holográfico de influência refletido no mapa astrológico. Para os astrólogos, esse padrão de interferência, a correspondência entre os arquétipos cósmicos expressos pelo sistema solar e a consciência humana, ajuda a formar a nossa personalidade. E se os dados de nascimento forem precisos, o padrão resultante será único para cada indivíduo. A astrologia é cheia de sutilezas e muitos astrólogos dedicam toda uma vida a explorá-las. No entanto, seus princípios básicos são acessíveis e compreensíveis. Então, vamos mergulhar nesse conhecimento para entender como ele molda a matriz energética da nossa personalidade. Ao compreender as influências energéticas de cada um dos 12 signos zodiacais, dos corpos planetários e dos principais aspectos formados entre eles, somos capazes de obter uma visão mais profunda de quem somos, e com isso prosseguir em nossa contínua jornada rumo à consciência. Na matriz fundamental de 12 arquétipos do Sistema Solar, a dança cósmica do Sol, da Lua e dos planetas gera um movimento das cíclicas, que por sua vez agregam simetrias duplas, triplas e quádruplas. Existem 3 expressões primárias da simetria dupla fundamental em que vários aspectos astrológicos formam parcerias e polaridades. A primeira delas é a parceria formada entre os signos afastados 6 meses um do outro e, portanto, face a face na cúpula celeste. Assim, Áries faz parceria com Libra, Touro com Escorpião e assim por diante.
até a sexta parceria, entre Virgem e Peixes. Ao analisar a influência de cada signo em que se localiza o Sol, a Lua ou um planeta específico na época do nascimento, é preciso observar também a influência mais sutil, contudo intrínseca, de seu parceiro. A segunda expressão é a polaridade da luz, como representada pelo hemisfério do céu acima do horizonte na hora do nascimento, e da sombra, o hemisfério abaixo do horizonte naquela hora. Os planetas acima do horizonte terão maior influência na personalidade, enquanto a influência dos que estão abaixo será mais sutil. Na terceira expressão, como há 12 signos zodiacais, começando com Áries, eles são classificados em ativos ou passivos. Assim, os signos de Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário e Aquário supostamente incorporam o arquétipo ativo ou masculino, enquanto Touro, Câncer, Virgem, Escorpião, Capricórnio e Peixes constituem o princípio passivo ou feminino. A simetria tripla é plena de qualidades energéticas que refletem a compreensão inata de que todas as experiências são ondas que se formam, se fortalecem e depois se dissolvem. Em termos astrológicos, o zodíaco reflete essa qualidade 3 em 1 da experiência em signos cardeais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, associados à iniciação de atividades, signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, associados à sua total expressão e manifestação, e signos mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, associados à sua integração. A divisão final do zodíaco é a simetria quádrupla, representada pela incorporação das características energéticas dos 4 elementos arquetípicos: fogo, terra, ar e água. Aqueles que pertencem aos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, são vistos como entusiastas e extrovertidos. Os signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, associam-se à cautela e praticidade. Os signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, à clareza mental e comunicação. E os signos de água, Câncer, Escorpião e Peixes, à sensibilidade e empatia. O Sol inicia cada ciclo astrológico anual, elevando-se no signo zodiacal de Áries, o Carneiro, no equinócio de março. Áries é um signo cardeal, ativo e que incorpora o elemento fogo. Como tal, suas qualidades energéticas são dinamismo, entusiasmo e franqueza. Se houver grande concentração de planetas nesse signo, suas energias poderão se expressar como agressividade, ditatorialismo e egoísmo. O segundo signo, Touro, é um signo passivo, fixo e da Terra. Sua energia é estável, paciente e orientada para a segurança e o materialismo. Os taurinos costumam ser práticos e dotados de bom senso. No entanto, um mapa que tenha um acúmulo de planetas no signo de Touro pode indicar teimosia e uma visão excessivamente materialista da vida. Gêmeos, um signo do ar, ativo e mutável, é naturalmente comunicativo e cheio de interesses variados. Quando há muitos planetas nesse signo, a pessoa pode se tornar superficial, com dificuldade de manter o foco e propensa ao tédio. Câncer, o caranguejo, é o 4º signo do zodíaco, pertencente ao elemento água. É passivo e cardeal, e suas energias são emocionais, acolhedoras e intuitivas. No entanto, se estiver fortemente destacado no mapa astral, pode indicar tendência ao mau humor e ao comportamento retraído diante de ameaças, tal como o caranguejo, que se esconde em sua concha. Leão, signo de fogo, ativo e fixo, é determinado, cheio de vitalidade e sente a necessidade de expressar sua criatividade para se sentir completo. Se for forçado a reprimir seus talentos, pode reagir de forma explosiva, como se fosse capaz de incendiar um celeiro. Quando exagera na expressão de sua energia, pode se tornar dramático e buscar atenção a qualquer custo. Virgem, do elemento terra, é passivo e mutável. Suas energias são práticas, analíticas e organizadas. Os virginianos, em geral, manifestam essas qualidades com inteligência e habilidade. Mas se houver aspectos planetários muito fortes, podem tender ao excesso de críticas ou à rigidez moral. Libra, representado pela balança, é um signo do ar, ativo e cardial.
Como seu símbolo sugere, possui uma energia voltada ao equilíbrio, à diplomacia e à justiça natural. No entanto, quando há excesso de planetas nesse signo, pode surgir uma personalidade indecisa e ressentida. Escorpião, signo passivo, fixo e da água, geralmente possui intensos recursos emocionais e físicos. Suas energias são profundas e intensas. Quando não conseguem se realizar, podem se manifestar como ciúmes ou inquietação. Sagitário, o centauro, metade cavalo, metade homem, é ativo, mutável e do fogo. Une força física a um intelecto poderoso. É expansivo, curioso e busca constantemente desafios e novidades. Se sentir sua liberdade tolhida, tende a se frustrar profundamente. Capricórnio, o 10º signo, é representado pela cabra montanhesa. É passivo, cardial e do elemento terra. Ambicioso e determinado, busca sempre fazer o que considera certo. Valorizando a estrutura e o status, define objetivos claros e trabalha com disciplina para alcançá-los, principalmente no campo profissional. Mas em excesso, essas energias podem se transformar em autoritarismo. Aquário, o aguadeiro, é um signo do ar, ativo e fixo. Suas energias são inovadoras, originais e ligadas à liberdade de pensamento. Aquarianos costumam ser pioneiros e gostam de estar cercados de pessoas com mentalidade semelhante. No entanto, quando essas energias são intensificadas demais, podem se manifestar de forma imprevisível ou até excêntrica. Peixes, o último signo do zodíaco, é passivo, mutável e do elemento água. Carrega uma energia compassiva, sensível e profundamente espiritual. Embora possa ser uma fonte de inspiração e empatia, o pisciano, se desequilibrado, corre o risco de se tornar excessivamente influenciável ou até se entregar a vícios. 3 das indicações mais significativas do nosso mapa astrológico vêm da posição do Sol, da Lua e do chamado signo ascendente. A posição do Sol na hora do nascimento reflete a identidade externa da nossa personalidade nesta vida, como o Sol simboliza o nosso modo de brilhar. O signo do qual se irradiam as energias solares indica como encaramos a vida. Os outros planetas que se relacionam com ele mostram como nosso senso de identidade se integra aos demais aspectos da psique. A Lua reflete o Sol astrologicamente, assim como ele a ilumina astronomicamente. Simboliza nossos sentimentos e reações instintivas. No mapa astral, sua posição mostra os aspectos que precisamos aceitar em nós mesmos e revela o modo de responder à vida da forma mais eficiente possível. Seu alinhamento com outros planetas revela a interação dos sentimentos com outros aspectos de nossa personalidade. O ascendente não é um corpo planetário, mas o signo zodiacal que se eleva a leste do horizonte no momento do nascimento. Suas energias influenciam como cocriamos nosso caminho pela vida. Ele define a base de nossa personalidade, mostra como nos adaptamos ao ambiente e revela impressões iniciais que causamos nos outros e até em nós mesmos. Embora a maioria das pessoas saiba qual é seu signo solar usado pelos horóscopos em jornais e revistas, poucas sabem que compreender os signos da Lua e do ascendente é igualmente significativo e crucial para adquirir uma visão equilibrada da própria personalidade. A análise da combinação de suas influências permite um melhor conhecimento de si mesmo, além de ajudar a equilibrar e harmonizar as energias na psique e, portanto, na vida. Júpiter era o rei dos deuses, e seu simbolismo planetário está associado à sabedoria, expansão e abundância. Ele contrasta e se complementa com Saturno, cuja influência está ligada à disciplina e limitação. Assim como nossa inspiração e expiração, essas influências complementares permitem o fluir e refluir de nossas experiências existenciais. Até a descoberta de Urano, em 1781, os astrólogos baseavam seus perfis psicológicos nos 7 corpos visíveis do sistema solar, que se relacionam com os 7 chakras do nosso campo energético pessoal. No entanto, com a descoberta de Urano, seguida por Netuno, em 1846, e Plutão, em 1930, os astrólogos começaram a perceber aspectos mais profundos da nossa psique coletiva.
Enquanto todos os planetas visíveis têm períodos orbitais que vão de 88 dias de Mercúrio até os 29 anos de Saturno, o que se encaixa dentro do escopo de uma vida humana, os 3 planetas externos, Urano, Netuno e Plutão, levam muito mais tempo para completar sua órbita ao redor do Sol. Urano leva 84 anos, Netuno 165 anos e Plutão cerca de 248 anos. Por isso, suas principais influências são percebidas ao longo de gerações, afetando o coletivo. Enquanto o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis ressoam conosco no nível da personalidade ou do ego, a influência dos planetas externos ocorre em níveis transpessoais. Eles criam uma ponte energética entre o senso do eu pessoal e o senso comunitário. A descoberta desses planetas se deu em uma época em que a humanidade começava a interagir globalmente. Energeticamente, podemos ver a consciência coletiva de Urano no final do século XVIII, quando desencadeou a queda dos impérios, o ressurgimento da individualidade, os primeiros estágios da democracia e o início da Revolução Industrial. Assim, os astrólogos descrevem Urano como o grande despertador das possibilidades pessoais e coletivas, embora essas possibilidades possam se manifestar de forma revolucionária ou não evolutiva. A descoberta de Netuno, no meio do século XIX, ocorreu em um momento de renovado interesse pela psique humana. Inspirado pelo deus romano dos mares, Netuno traz influências do subconsciente, podendo nos levar a uma compreensão mais profunda da realidade ou, por outro lado, fazer com que caiamos em estados ilusórios. Já na década de 1930, com a percepção da influência de Plutão, chegamos ao limiar de uma época que poderia levar à destruição ou à transcendência. Foi nesta época que adquirimos a capacidade de dividir o átomo, algo que nos tornou capazes da aniquilação global. Plutão, deus romano do submundo, também deu nome ao elemento plutônio, associado à nossa potencial nêmesis, a justa medida na ordem divina e humana. No entanto, Plutão também simboliza o poder de destruir antigos padrões de comportamento e regenerar novos. Sua influência astrológica é profundamente transformadora. Atualmente, Plutão está alinhado com o centro da galáxia, e é isso que os astrólogos consideram como um dos indicadores das oportunidades transcendentes que nos oferecem a chance de uma mudança de consciência. Entre as órbitas de Saturno e Urano encontra-se a órbita do planetóide Quirón, o curandeiro ferido que nos apoia tanto pessoal quanto coletivamente, em nossa jornada de redescoberta de quem realmente somos. A posição de Quirón no nosso mapa astral revela as áreas da vida e da psique que estão fragmentadas, oferecendo a oportunidade de reconciliar as polaridades e desequilíbrios que carregamos. No entanto, se continuarmos a projetar nosso sofrimento pessoal nos outros ou no mundo em geral, a influência de Quirón não será capaz de se expressar de forma eficaz. Reconhecer nossas mágoas e o sofrimento decorrente e assumir a responsabilidade pela nossa própria cura são os primeiros passos para permitir que Quirón guie nosso caminho rumo à totalidade. O período orbital de Quirón é de cerca de 51 anos. Em certas fases da vida, ele se alinha harmonicamente com sua posição natal no mapa astral, assim como ocorre com todas as influências planetárias. Quando esses trânsitos acontecem, geralmente marcam grandes experiências e transformações existenciais. Entre o final dos 40 e o início dos 50 anos, quando a influência de Quirón entra em conjunção com a posição de nascimento, temos a chance de passar por uma profunda cura e crescimento interior. Na verdade, se não aproveitarmos essa oportunidade cósmica, nossa vida pode se tornar insustentável. Assim como Plutão está atualmente alinhado com o centro galáctico, a descoberta de Quirón no final da década de 1970 também coincidiu com o alinhamento do seu ascendente. As influências desses dois corpos astrológicos são, portanto, cruciais para a época atual de transformações. Como já discutimos nesta série, a consciência se manifesta como energia, e todas as energias se expressam como ondas.
No mapa astrológico, os alinhamentos harmônicos entre os planetas, quando suas ondas de influência se combinam de alguma forma, são chamados de aspectos. Ao longo da vida, conforme os complexos ciclos do nosso sistema solar continuam a ressoar nossa consciência individual, há momentos em que os aspectos planetários do nosso nascimento são recriados. Esses períodos, que podem durar desde menos de um dia até vários meses, são chamados de trânsitos. Embora suas influências se assemelhem àquelas do mapa de nascimento, nossas reações a esses trânsitos refletem o nível atual de nossa percepção. Assuntos não resolvidos e desejos que estavam adormecidos surgem novamente em cada nova curva dessa dança espiralada, proporcionando uma nova oportunidade para revisão. Podemos então continuar agindo de acordo com os velhos padrões, ou aproveitar essa chance para promover mudanças internas e externas em nossas vidas. Existem 6 aspectos principais que os astrólogos consideram especialmente significativos: conjunção, oposição, trígono, quadratura, quintil e sextil. Planetas em conjunção ocupam a mesma posição ou ficam muito próximos no mapa e suas energias se combinam. Dependendo da natureza dos planetas envolvidos, as conjunções podem ser vantajosas ou desafiadoras, mas sempre são poderosas, já que as influências dos planetas em questão se mesclam. Por outro lado, planetas em oposição ocupam posições diametralmente opostas no mapa, criando uma tensão natural até conseguirmos equilibrar suas polaridades. Expressamos uma oposição quando nos identificamos com uma das energias e rejeitamos a outra. Quando nos identificamos apenas com uma das qualidades de um aspecto planetário e negamos as qualidades do outro em nós mesmos, ou as projetamos em outras pessoas, ficamos presos a um desequilíbrio. Só ao abraçarmos ambas as qualidades conseguimos equilibrar suas energias. As influências dos planetas em trígono, que estão separados por 120 graus, são harmoniosas, e suas energias fluidas oferecem apoio abundante nas áreas da vida que impactam. Já as quadraturas, que ocorrem quando os planetas estão separados por 90 graus, criam conflitos que muitas vezes exigem um esforço considerável para serem resolvidos. Contudo, esses desafios podem ser a motivação necessária para o nosso crescimento interior. Os aspectos em quintil são formados por planetas separados por 72 graus, ou 1/5 do círculo do céu, e revelam áreas de nossa vida que são poderosamente impulsionadas. Esses impulsos internos costumam ser subliminares e podem se manifestar como tendências compulsivas ou traços de personalidade. As influências do quintil nos ajudam a alcançar o sucesso de uma maneira saudável e equilibrada. Finalmente, o sextil, quando os planetas estão separados por 60 graus, traz uma influência harmoniosa e despreocupada, sugerindo que evitaremos conflitos e buscaremos compromissos. Os planetas envolvidos indicarão em que áreas da vida esses compromissos se manifestarão. A Terra gira constantemente ao redor de seu eixo, o que gera o fenômeno conhecido como o ciclo da precessão. Esse ciclo faz com que o Sol, ao longo de aproximadamente 26 mil anos, se mova por todo o seu zodíaco, marcando o início do equinócio de março e percorrendo cada um dos 12 signos. Essas 12 eras, com cerca de 2.160 anos cada, são nomeadas conforme o signo zodiacal que influencia as características energéticas daquele período. Atualmente estamos em transição da era de Peixes para a de Aquário. Os astrólogos discutem como as influências dessas eras se manifestam em nossa psique coletiva. Uma das visões com a qual me identifico é que a onda de influência de uma era começa a se manifestar durante o período dessa era, atinge sua expressão plena na seguinte e desaparece na terceira. Assim, a era de Aquário trará as influências associadas ao seu signo, as características de Peixes alcançarão sua expressão máxima, enquanto as energias de Áries começarão a se dissipar. Essas influências energéticas ganham nuances adicionais devido às relações harmônicas com os signos do zodíaco, que compartilham a mesma qualidade e elementos arquetípicos. Portanto, na era de Aquário devemos começar, tanto individual quanto coletivamente,
a vivenciar as qualidades de poder pessoal e cocriação, a expressão total de Peixes, com sua compaixão e sabedoria espiritual, e o afastamento das energias egoístas de Áries. Enquanto fizemos a transição para a Era de Aquário, as profecias metafísicas e os alinhamentos astrológicos favoráveis apontam para um grande momento de transformação na consciência coletiva. O período de 2012 e 2013 foi visto como um marco, sugerindo que esse momento culminante nos guiará para uma grande mudança. Os 12 signos do zodíaco representam atributos psicológicos que correspondem aos setores do céu. No entanto, muitos desconhecem a existência de uma 13ª constelação, Ophiuco, que também se encontra na eclíptica. Os antigos gregos conheciam Ophiuco como Asclépio, o deus da cura, filho do deus Sol, Apolo, que aprendeu as artes de cura com Quiron. Esse 13º signo é representado por um homem segurando 2 serpentes, símbolo das energias equilibradas e unidas da psique. Em algumas tradições, esse arquétipo também representa o ser humano aperfeiçoado, o herói solar. Além de estar no caminho do Sol, Ophiuco também se alinha com o centro da nossa galáxia. Como mencionamos, Plutão e Quiron também estão alinhados com o centro galáctico neste período significativo. Pela primeira vez em 26 mil anos, o ciclo de precessão colocou o Sol no seu solstício de dezembro, o nascimento tradicional do herói solar, alinhado com o 13º signo, Ophiuco, com Plutão, Quiron e o centro galáctico. O que esses impressionantes presságios arquetípicos e astrológicos revelam enquanto caminhamos em direção ao seu auge? Segundo os antigos sacerdotes maias, mestres do tempo, para cumprir nosso destino coletivo, passaríamos por uma mudança de consciência no solstício de dezembro de 2012, momento em que o calendário dessa civilização se encerrou. Eles não puderam prever o que aconteceria depois ou como a natureza da nossa experiência de tempo continuaria. No entanto, minha visão, compartilhada por muitos ao redor do mundo, é que estamos diante de uma incrível oportunidade de uma expansão coletiva da percepção que abrange não só os seres humanos, mas também Gaia e todo o sistema solar. Os chakras superiores de nosso campo de energia unificado estão se tornando acessíveis. O 8º chakra, o do coração universal, é nosso portal para a percepção transpessoal. O 9º chakra, ou estrela terrena, está nos conectando com uma redescoberta de reverência a Gaia e a todos os seus filhos. E ao acessarmos o 10º chakra, estamos também nos religando, no plano consciente, com a percepção arquetípica incorporada pelo Sol, pela Lua e pelos planetas do Sistema Solar. Essa reconexão também é um relembrar. Como vimos, os astrônomos estão descobrindo fragmentos do Sistema Solar. A natureza do holograma cósmico é tal que, enquanto nos relembramos de quem somos, o Sol, a Lua e os 9 planetas do Sistema Solar estão se reconciliando com os fragmentos do seu e do nosso 12º membro da família. Além disso, o 11º chakra conecta nossa percepção à consciência galáctica. A história de sua ativação inicial em 23 de dezembro de 2003 e nossa jornada rumo a 2012 e 2013 serão exploradas no livro Many Voices, One Heart. Essa percepção, acredito, é nosso destino coletivo. Como vimos, o apoio astrológico para essa mudança de consciência está amplamente disponível, mas só nós podemos dar esse salto, escolhendo nos comprometer com nossa própria cura e, assim, com a cura do todo. Na terceira e última parte de O 8º chakra, exploraremos como embarcar nessa jornada e alcançar nosso destino último, o paraíso na Mãe Terra. À medida que avançamos nessa jornada de expansão e reconexão, é essencial lembrar que cada passo que damos não é apenas uma descoberta pessoal, mas também um movimento coletivo. O despertar para uma nova era, como apontado pelas estrelas e pelos ciclos cósmicos, nos convoca a abraçar nossa verdadeira essência e a atuar em harmonia com o todo. A cura não é apenas uma jornada individual, mas um compromisso com a cura universal, onde cada um de nós, ao transformar a si mesmo, contribui para a transformação de Gaia e do Sistema Solar. Estamos à beira de uma revolução silenciosa,
que começa dentro de nós e se reflete no universo ao nosso redor. O futuro não está em um destino distante, mas na escolha que fazemos a cada momento. Ao nos conectarmos com a sabedoria das estrelas, com a energia da Terra e com o poder de nossa consciência, podemos relembrar e recriar um novo caminho, um caminho de harmonia, equilíbrio e cocriação. O paraíso não é um lugar, mas um estado de ser que podemos manifestar agora, aqui, em nossa jornada de volta para casa.